o Evangelho de Jesus e os nossos preconceitos. Queridos, eu quero começar aqui desejando que a graça de Deus seja sobre a vida de todos vocês e abençoe a todos. Que essa semana seja muito abençoada. Eu quero ler aqui um conto da minha autoria ao iniciar este sermão. A escolha de Marcos. Marcos era um homem negro. Era o caçula de 4 irmãos. Em comparação com seus irmãos, ele era o mais preto. Quando tinha 4 anos, seu pai morrera em um acidente no qual estava de carona. Sua mãe, uma mulher muito firme e determinada, ficou sozinha com a decisão de criar os filhos. Trabalhou anos como empregada doméstica e, com a ajuda de familiares, conseguiu educá-los para que se tornassem pessoas de bem. Os 4 filhos, agora com suas famílias, amavam muito sua mãe. Marcos cresceu em um bairro muito pobre da periferia de sua cidade. Naquele lugar sujo, onde o esgoto corria a céu aberto, sempre esteve presente a criminalidade, principalmente o tráfico. Cresceu aprendendo a lidar com o medo e a coragem, e a ter de se virar para não cair em armadilhas. Quando adolescente, o convite para o tráfico sempre estivera presente. Alguns de seus amigos entraram nessa e não conseguiram sair mais. Ele e seus irmãos nunca se meteram com isso, graças às orientações e o pulso forte da mãe. Vivia no meio da violência. Sempre lembrava de um fato que aconteceu com ele e seu amigo Vitor. Os dois vinham de uma festa e foram parados pela polícia tarde da noite. Depois de revistados, um policial perguntou de onde vinham e para onde iam. O Vitor respondeu que era problema deles. Levou um baita tapa do policial, que o desequilibrou. Os policiais mandaram-nos embora. Os dois saíram dali com muita raiva pela humilhação que passaram. Era sempre assim, com gente negra e parda como eles. Marcos era muito estudioso e inteligente. Sempre estudou em escola pública e era aprovado como um dos melhores da classe. Quando terminou o 2º grau, conseguiu passar em um curso de tecnólogo de mecânica de automóvel. Um curso de nível superior. Sua mãe e seus irmãos ajudaram nas despesas. Ele se formou com excelente avaliação. Começou então a procurar emprego com sua nova formação. Participou de várias seleções e, apesar de seu desempenho, nunca conseguia ser efetivado. Sempre uma pessoa de cor branca ganhava a vaga. Com uma profunda tristeza, percebeu que a cor de sua pele nunca ajudava. Passou 5 meses nessas tentativas e nada. Começou a ficar deprimido. Não ria mais, não era mais brincalhão. Até que um dia sua mãe chegou em casa e disse que ele fosse em uma determinada oficina. Ela tinha conversado com o dono, para quem trabalhou por vários anos como empregada doméstica. E havia pedido que ele desse uma oportunidade para seu filho. O dono, seu Antônio, tinha pedido que ele fosse lá no dia seguinte. Logo cedo, lá estava ele na oficina do seu Antônio. O dono lhe disse que naquele momento não estava precisando de ninguém, mas por causa da consideração que tinha pela mãe dele, iria fazer um período de teste e se ele se saísse bem, iria contratá-lo. Marcos agradeceu à mãe em pensamento e começou a trabalhar. Mostrou-se apto e foi contratado. Com o passar do tempo, foi assumindo cada vez mais responsabilidades ali. A oficina tinha uma boa reputação e muito trabalho. Seu Antônio gostava demais do trabalho que ele fazia.
Passado alguns anos, seu Antônio começou a ter problemas de saúde que o afastavam do dia a dia da oficina. Ele escolheu então Marcos para gerenciar tudo ali e compartilhasse com ele acerca das principais decisões. Com Marcos na gerência, a empresa melhorava cada dia mais. Na sua vida pessoal, Marcos se casou e tinha uma filha de 3 anos. Marcos informou seu Antônio que o volume de trabalho exigia a contratação de mais um mecânico. Seu Antônio disse que ele fizesse a seleção e lhe apresentasse um nome. Viu o currículo de vários candidatos e escolheu 2 para um teste. Jefferson, um rapaz branco que tinha curso de mecânica e uma boa experiência. Valdir, um rapaz tão escuro quanto ele, também era mecânico, mas parava pouco tempo nos empregos. Fez um teste prático com os 2 e também perguntas acerca de como eles lidariam com problemas ali mecânicos dentro da oficina. Os 2 tinham família. Avaliou então o desempenho deles. Jefferson, o rapaz branco, se saíra melhor, tanto na parte prática quanto na teórica. Valdir, o rapaz negro, não ficava muito atrás, mas não alcançava o mesmo nível do Jefferson. Marcos pensou que, se fosse exclusivamente por mérito, o escolhido deveria ser o Jefferson. Mas Marcos olhou para sua própria história de vida e percebeu que o mérito não deveria se apegar tão somente àqueles testes. Embora o Jefferson tivesse passado por dificuldades até chegar ali, o Valdir, por ser negro, tinha começado num patamar muito mais baixo que o outro e passado por muitas situações de rejeição, pelas quais o Jefferson não passara. Para Jefferson, seria fácil encontrar algum emprego na área pelo seu conhecimento, mas não para Valdir. Este ficava pouco nos empregos porque era sempre o primeiro a ser demitido quando a situação apertava. Valdir, como ele no início, teria dificuldade em encontrar algo porque a cor da sua pele não ajudava. No dia seguinte, chegou para seu Antônio. Ele disse que já tinha feito sua escolha do novo mecânico. Seu Antônio perguntou quem era. O Valdir, o rapaz negro, respondeu Marcos. Está bem, disse seu Antônio. Pede para ele passar no contador amanhã. Marcos se sentiu feliz com sua decisão, mas assumiu alguns propósitos ao pensar no caso da sua vida e no caso da vida do Valdir. Os propósitos eram os seguintes: ia encaminhar sua filhinha a ter uma vida de estudos até que se formasse. Iria dar uma base familiar boa junto com sua mulher para sua filha. E porque ele entendia que só pelo conhecimento é que ela poderia superar os desafios de um mundo ainda racista em relação à cor da sua pele. Também ia se associar a um grupo que lutasse em favor das pessoas marginalizadas da sociedade, em especial seus irmãos de cor. Queria que sua família fosse diferente, mas queria que a sociedade mudasse também. Esse conto tem a ver com aquilo que nós vamos falar hoje. E nós vamos falar hoje sobre o Evangelho de Jesus e os nossos preconceitos. Paulo escreveu várias cartas, dentre elas a carta a Filemon. É uma pequenina carta, lá do final do Novo Testamento, a menor que Paulo escreveu,
E ele diz assim, nos versículos 8 a 20. Agora, só explicando quem era Filemão. Filemão era um cristão que Paulo, nas suas viagens missionárias, havia ganho para Cristo. Se tornou um cristão por causa de Paulo, por causa da pregação, da ação missionária de Paulo. Filemão era um homem rico, bem estabelecido na sua cidade. E como era costume naquela época, Filemão era dono de escravos. Um de seus escravos, chamado Onésimo, havia fugido e era procurado. Quando Paulo, nesse período, estava preso na cidade de Roma, na sua primeira prisão, e de onde escreveu 4 cartas, Paulo teve ali momentos em que ele pregou o evangelho dentro daquela prisão. Era uma prisão mais suave para ele, mas tinha contato com os outros. E ali ele evangelizou e ganhou para Cristo o escravo Onésimo, que havia fugido do Filemão. E dessa forma, Paulo está agora mandando aquele escravo de volta para Filemão, porque como escravo pertencia a ele. Mas Paulo não manda simplesmente Onésimo para Filemão. Paulo escreve uma carta que vai junto com Onésimo, porque Paulo quer que Filemão leia aquela carta para relacionar-se com o seu escravo fugitivo, o Onésimo. E é nesse contexto que essa carta é escrita. Então eu vou ler dos versículos 8 a 20. Pelo que, embora tenha em Cristo plena liberdade para te mandar o que convém, todavia prefiro rogar-te por esse teu amor, sendo eu, como sou, Paulo, velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, rogo-te por meu filho Onésimo. Veja, era o escravo do Filemão. Rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Gerou para Cristo, né? Era um filho na fé. O qual outrora te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Eu te torno a enviar a ele que é o meu próprio coração. Eu bem quisera retê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas prisões do Evangelho. Mas, sem teu consentimento, nada quis fazer. O escravo era do Filemão, não era de Paulo. Para que o teu benefício não fosse como por força, mas sim espontâneo. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, a fuga, para que o recobrasses para sempre, o retorno. Agora preste atenção no que Paulo vai dizer a Filemão. Não já como escravo, antes, mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, tanto na carne, como também no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, do meu próprio punho escrevo. Eu o pagarei. Para não te dizer que ainda a ti mesmo, a mim te deves. Sim, irmão, eu quisera regozijar-me de ti no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Que coisa linda essa carta do apóstolo Paulo. Tem algumas coisas aí importantes que eu quero chamar a sua atenção. Paulo escreve nos anos 60 da nossa era cristã, e nesses anos havia escravidão. A escravidão não era, como foi no Brasil, pela cor da pele. Não eram negros os escravos. Não, pessoas brancas, de pele branca era escrava.
Quem eram os escravos naquela época? Basicamente dois tipos. Os povos vencidos, e lembra que os romanos dominaram todos os povos. Então, havia muito escravo dos povos vencidos em Roma e em todos os lugares do Império. Ou, por exemplo, quando alguém tinha uma dívida muito grande que ele não conseguia pagar, ele poderia se vender como um escravo e com esse dinheiro pagar a dívida e ajudar a família dele, ou ele poderia até vender um de seus filhos como escravo e ganhar o dinheiro e pagar a dívida. Veja, essas situações existiam todas, era a forma de alguém se tornar escravo. Então, às vezes, alguém se tornava escravo por conta de dívida. E era dessa forma. No Brasil, nós também tivemos escravidão. De 1550 a 1888, nós tivemos escravidão no Brasil, só que a escravidão no Brasil eram de negros. Eram pessoas trazidas da África, pessoas de pele escura, de pele negra, e que vieram para o Brasil trazidos à força e eram vendidos como escravos. A escravidão durou no Brasil até o século XIX, até o fim do século XIX. Nós estamos no início do XXI. Veja, há pouco tempo acabou formalmente a escravidão no Brasil. Quando Paulo escreve essa carta, ele está numa cultura escravista. E Paulo, por mais que quisesse, não tem a condição de mudar a estrutura do mundo da sua época. Mas, preste atenção no que eu vou dizer. Mas o que ele fala vai quebrar os alicerces sobre o qual a escravidão se mantinha. Então, o grande lance do apóstolo Paulo, a grande reforma que o apóstolo Paulo vai fazer no mundo com as suas cartas, com esta pequena carta, a grande diferença que Paulo vai fazer no mundo, em termos de vida, é que, embora não acabasse com a escravidão, ele tinha que lidar com isso, porque existia. Paulo vai lançar as bases para que um dia a escravidão termine, a escravidão pare. Mas aí a gente diz, mas a igreja cristã, ela sempre aceitou a escravidão. Na época de Paulo, na época da escravatura no Brasil, em muitos lugares do mundo, ela sempre aceitou. Isso é verdade. Porque a igreja cristã está sempre dentro de culturas. E às vezes, aqueles que são donos do poder e que se dizem da igreja, muitas vezes colocam o seu poder como principal e interpretam as escrituras como bem lhes aprouve. E dessa forma, nós temos na história uma igreja cristã que foi escravocrata na grande maioria dos séculos em que viveu. Mas as escrituras que deram origem a esta igreja, aqueles que são cristãos, estas escrituras trazem uma mensagem de liberdade, trazem uma mensagem contra a escravidão. E eu vou mostrar para você nesse texto de Filemão. Nesse texto. Agora, você vai me perguntar, mas, pastor, hoje não tem mais escravidão. Então, para que eu vou pensar nisso? Porque, e presta atenção agora, porque, embora a escravidão tenha acabado, ficou no coração das pessoas um substituto da escravidão chamado preconceito. No caso dos negros, o substituto se chama racismo, que é também um preconceito. Mas hoje em dia, o preconceito, que é uma consequência negativa da escravidão, ela
não só contra os negros, ela também existe contra outros grupos em nossa sociedade. Quer que eu diga? Eu digo. Por exemplo, existe contra as mulheres. Quando as mulheres são tidas como seres inferiores, como seres que devem estar sempre submissas, como pessoas a quem se pode matar. O feminicídio é muito grande hoje, quando você olha os homicídios que acontecem. Ou seja, companheiros ou ex-companheiros que matam mulheres. Maridos ou ex-maridos que matam mulheres. O contrário é quase nada. Existe, mas é mulheres que matam seus companheiros homens. É muito pouco. Existe sim, mas é ínfimo. Agora, de companheiros que matam suas companheiras, esse é um número grande. O que isso denota? Um preconceito contra as mulheres que ainda existe em nossa sociedade. Além dos negros, que é o preconceito contra os negros, só falando um pouco aqui, o negro é visto geralmente como aquele associado ao crime. O negro é visto como um inferior. Quando há uma escolha, geralmente o negro é colocado à parte, como eu narrei no conto. E existe ainda muito preconceito contra os negros dentro da sociedade na qual vivemos. Muitos ainda. Só para dar um exemplo entre tantos exemplos, né? Às vezes eu acompanho a formação e a posse de novos juízes, onde trabalho, no Tribunal de Justiça. E todo ano tem a entrada de novos juízes, até porque é necessário, para suprir aqueles que se aposentam ou que saem. E ele, toda vez, quando os juízes são empossados, ou seja, já são juízes, todos eles tiram uma foto. É uma foto da turma inteira. É um grande grupo. Ano após ano, eu dou uma olhada naquelas fotos. E eu posso dizer para vocês, é um grupo de mais ou menos 180 pessoas, 180. Sabe quantos negros eu enxergo ali? Se tanto, 2 ou 3. Se tanto, em 180. Teve um ano, acho que foi 2023 ou 2022, em que eu olhei a foto e não tinha um negro. O que isso quer? São juízes que vão julgar. O que isso quer dizer? Existe ou não preconceito contra os negros ainda em nossa sociedade? Mas tem outros grupos também em que o preconceito existe. Por exemplo, os homoafetivos. Esse é um outro grupo, que a sociedade, boa parte dela, não todos, ainda discrimina. Ainda tem preconceito, ainda olha como gente inferior, como gente do mal, como gente a quem Deus abomina. Essas coisas. Preconceito puro. Também, por exemplo, os egressos do sistema penitenciário ou os criminosos que cumprem pena. Que criminoso deva cumprir pena, de acordo, isso é justiça. Agora, que cumprindo a pena ou tenham terminado sua pena, eles continuem a ser massacrados? Não. Eles devem ser amados. Eles devem ser ajudados. E, de fato, a questão de reintegração à sociedade é uma prioridade. É uma prioridade. Estava vendo uma palestra de uma juíza sobre a reintegração de mulheres presas à sociedade. E uma coisa que eu achei bonita, no testemunho dela, ela falou tudo que estava sendo feito, todos os programas, uma coisa muito bonita. Mas ela disse em certo momento, olha, nós temos vários parceiros
nessa integração das presas à sociedade novamente. E em determinada penitenciária, muito grande, abriga mais de 1.000 mulheres, ela disse assim, uma grande parceira nossa é a Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja Universal nos ajuda, ela mantém uma casa, onde quem sai desse sistema pode ficar, onde recebe todo auxílio, onde eles colocam a pessoa em algum tipo de emprego, procuram restaurar a vida das pessoas. Eu achei aquilo bonito. Ela disse, a Igreja Universal é uma parceira nossa, né? nessa recuperação. Então, é isso. Os criminosos devem cumprir suas penas, mas eles são pessoas a serem amadas. Ah, mas se o criminoso sai e comete mais crime, bom, que volte para a cadeia porque cometeu outro crime. Ué. Isso é claro, isso é óbvio, mas o que a gente não pode é ter o preconceito e guardar o ódio. E para nós somos evangélicos, agora estou falando do nosso lado, o preconceito contra os desigrejados, a gente tem um preconceito horroroso em relação a essas pessoas que não estão mais na igreja. O preconceito contra, agora entrando na questão política, petistas ou bolsonaristas. Cada um tem o seu preconceito contra o outro, muitas vezes. O preconceito contra outras religiões, a gente não tolera. A gente não tolera quem participa de terreiro. A gente não tolera. Essa pessoa deve ser do mal. Alguma coisa assim. Entendeu? Então, preconceitos nós temos e muitos. O que é que Paulo fala aqui, quando ele escreve a Filemon? E isso vale não apenas para a escravatura, isso vale para os preconceitos. Primeiro, Paulo envia o Onésimo para Filemon e diz que Onésimo é um filho na fé. Olha a expressão. Onésimo é um filho na fé. É o meu filho. É assim que Paulo vê. Paulo não vê aquele escravo como um ser inferior, como um filho na fé. No versículo 16, Paulo vai dizer que Onésimo é um irmão amado. Irmão amado. É um irmão dele, Paulo. Não é um escravo, é um irmão dele. A situação social é de escravidão, no caso de Onésimo. Mas para Paulo não é um escravo, para Paulo é um irmão amado, amado. E no verso 17, Paulo diz, é meu companheiro. Na missão de pregação do reino de Deus, é meu companheiro. Ou seja, é um comigo. Não está abaixo de mim, é um comigo. É meu companheiro. Qualquer pessoa desses grupos, os negros, as mulheres, os homoafetivos ou qualquer outro, nenhum desses é inferior a nós. E a nossa visão deveria ser essa: irmão amado, companheiro, filho. Filho. Você está entendendo? São todas palavras do amor, são todas palavras do carinho, são todas palavras do afeto. É assim que ele via Onésimo, o que era escravo. Segunda coisa, Paulo incorpora o escravo na sua equipe missionária. Paulo diz, o Filemon, o Onésimo me é útil na pregação do Evangelho. O Onésimo está me ajudando a falar de Jesus, a transmitir o Evangelho de Jesus para as outras pessoas. Ele me é útil. Então, Paulo o incorporou na sua equipe missionária. E havia outras pessoas. E para Paulo, os outros não eram escravos, mas para Paulo não importava. Importava que eles eram a equipe que fazia missões. A equipe que levava o Evangelho de Cristo aos outros. Então, Paulo diz, faz parte da minha equipe, é um igual conosco, é igual com os outros, participa conosco. E em terceiro lugar, e aqui, aí eu tenho que ler de novo esses dois versículos, gente, é fantástico, o 16 e o 17. Então, Paulo está enviando o Onésimo para que Filemon recebesse de volta. Veja, era e continuava escravo do Filemon. Aí olha o que Paulo diz. Eu estou enviando ele não já como escravo. Ô Filemon,
Quando você receber ele, não receba na condição de escravo, não já como escravo, antes, mais do que escravo, como irmão amado. Filemão, recebe ele não como escravo, recebe ele como irmão amado. Mudou tudo, gente. Mudou tudo. Como o Filemão teria preconceito se aquele escravo que ele estava recebendo na condição de escravo, e era um escravo fugido, hein? E que agora ele estava recebendo, Paulo diz, recebe ele como irmão amado. Você já pensou o dono de um escravo receber um escravo fugido como irmão amado? É isso que Paulo está dizendo. Paulo está quebrando os alicerces daquilo que se chama escravatura. Paulo está quebrando os alicerces daquilo que nós chamamos hoje racismo. Paulo está quebrando os alicerces daquilo que a gente chama hoje de preconceito. Paulo diz, recebe-o como irmão amado. Continua Paulo. Particularmente de mim e quanto mais de ti. Agora presta atenção. Tanto na carne como no Senhor. Bom, como no Senhor a gente entende. O Filemão era um cristão, o Onésimo se converteu a Jesus com Paulo, e agora são dois cristãos. O senhor do escravo, que era o Filemão, e o escravo fugido, que era o Onésimo. Então, Paulo diz, recebe-o como a mim mesmo, como irmão amado, tanto na carne como também no Senhor. Então, no Senhor é fácil, agora são cristãos, recebe-o como irmão na fé. Mas veja, Paulo não diz só no Senhor, Paulo diz, tanto na carne. O que é carne? Carne aí é humanidade. Todos nós somos feitos da mesma carne. O sangue de todos nós é da mesma cor. Recebe-o na carne como irmão amado. Paulo está dizendo, não, entre você, dono de escravo, e o seu escravo, não existe diferença de humanidade. Recebe-o na carne e no Senhor. Mas esse na carne é fantástico. É fantástico, porque no Senhor você poderia dizer, ele se converteu, então ele vai ser bem aceito. Mas quando Paulo diz, recebe-o como irmão amado na carne, ele está dizendo, olha, porque ele é um ser humano. Recebe-o como irmão. Como irmão. Paulo mandou que Filemão desse liberdade a Onésimo? Não. Mas quando Paulo diz essas palavras, o que você subentende que Filemão deveria fazer? Eu só subentendo uma coisa, dar liberdade a esse escravo. Porque como é que eu vou receber uma pessoa que é meu escravo como irmão amado? Como é que eu vou ficar mandando na vida dele? Como é que ele desobedeceu uma coisa e eu vou dar uma surra nele? Como é que eu vou pegar ele e vou vendê-lo para outra pessoa? Como é que eu vou fazer isso se ele é um irmão amado meu? Gente, o Evangelho de Jesus, que nos convida a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, o Evangelho de Jesus é a maior revolução para acabar com todo tipo de racismo, para acabar com todo tipo de preconceito, para acabar com toda a maldade do coração humano que julga o outro como inferior pelo que o outro é ou pelas escolhas que o outro faz. Pelo Evangelho de Jesus, todas as pessoas, mesmo nas suas escolhas, serão dignas de serem amadas. De serem amadas e da gente abraçar. É isso. É isso. Eu acredito que esse texto de Filemão nos mostra, nos dá uma clareza muito grande de que todas as pessoas, independente de raça, de cor de pele, independente de gênero, homem e mulher, independente de opção sexual, independente de tudo, todas as pessoas, elas são pessoas dignas de serem amadas
e não odiadas. E não odiadas, mas amadas. Mais amadas. Com suas escolhas, que às vezes eu não gosto. Com suas escolhas, que não são as minhas. Com suas escolhas, na liberdade que elas têm. E que podem divergir da minha. Mas são pessoas a serem amadas. Em relação entre todas as pessoas, aquelas que cometerem crimes, que paguem na justiça pelos crimes que cometeram, mas jamais pelo que elas são ou pelas escolhas livres que fizeram. Jamais. Jamais. Essa carta a Filemon é, para mim, uma coisa linda. E Paulo está seguindo Jesus Cristo, porque Paulo segue Jesus. Paulo segue o Evangelho de Jesus. E quando Paulo ouviu que Jesus tinha dito: amai vossos inimigos, Paulo diz: não há como odiar ninguém. Temos que amar todos. Porque se até aquele que é meu inimigo, Jesus, me convida a amar, a quem eu vou odiar? A ninguém. A ninguém. Meus irmãos, eu falo agora com você que me ouve. Não entra nessa de ter preconceitos na sua vida. Deixa cada um escolher o que quer. Deixa cada um ser o que quiser ser. Deixa cada um viver a vida como Deus deu a vida para ele. Não. Quanto a você, quanto a mim, nunca rebaixar ninguém. Nunca julgar alguém como inferior. Nunca. Mas sempre, sempre ajudar para que cada pessoa e a nossa sociedade seja uma sociedade que fique cada vez mais igual. Claro, a gente nunca vai ter igualdade completa, isso é utopia, mas a gente pode melhorar para que as pessoas se tornem cada vez mais iguais. E a fim de que um dia a gente possa olhar uns para os outros e dizer que podemos sim viver juntos, sem preconceitos, sem racismo, sem essas coisas. Mas podemos viver juntas desfrutando do amor que Jesus nos ensinou a viver e a acreditar. Martin Luther King, que foi um dos grandes líderes negros para a igualdade racial nos Estados Unidos, no seu sermão mais famoso, aquele que eu tive um sonho, ele disse que no sonho dele, ele queria que as pessoas não fossem julgadas pela cor da sua pele. Ele queria que as pessoas fossem julgadas pelo caráter de cada uma. Se houver julgamento, que seja pelo caráter de cada um. Quanto a nós, devemos amar todas as pessoas. Que Deus nos faça assim, né? E que Deus nos abençoe sempre. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos que estão ao seu redor e que você olhe para as pessoas, não, nunca, jamais como inferiores, mas como pessoas na diversidade com as quais Deus as criou e com as decisões que cada um tomou, que você olhe para elas como iguais e você possa dizer em relação a todas as pessoas com quem você se relaciona, são todas elas, para mim, irmãos amados. Deus os abençoe.